Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. As janelas de navegação ficaram mais curtas. Os furacões estão vindo mais cedo ou indo até mais tarde. Então diz assim, furacão começa em junho, não precisa nem ir longe, né? O que aconteceu essa semana. O furacão Beryl, agora nos Estados Unidos, ele em menos de 40 horas passou de uma tempestade tropical a força 3 e 4, assim, em menos de 40 horas. As pessoas vão dormir achando que estão uma tempestade tropical, 2 dias depois já estão enfrentando o furacão. Então não dá tempo nem de fugir. Então, para nós, essas mudanças climáticas foram refletidas na navegação, no clima, né, nas previsões meteorológicas e nos locais que a gente passou de ver os refugiados climáticos. Porque a água subindo nas ilhas, as pessoas estão perdendo a sua beira do mar, o lugar que vivem. Olá, bem-vindo a mais uma edição do podcast do Correio. Eu sou Henrique Lessa, repórter de política do Correio Brasiliense, ao lado do meu colega, o colunista do Correio, Luiz Carlos Azedo. Nós vamos conversar hoje, temos uma visita muito especial hoje, que é a Heloísa Sherman, que esse ano completou 40 anos velejando pelos mares. E ela vai contar um pouco pra gente o que ela viu nesses 40 anos em que ela criou os filhos, navegou, fez 4 ou 5 circunnavegações no mundo. Ela vai contar um pouquinho pra gente disso nessa edição do podcast do Correio. Obrigado, Heloísa, por nos visitar hoje aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco dessa história da família Sherman e da Voz dos Oceanos. Muito bom. Vocês fizeram 5 voltas já ao mundo velejando? Não, na realidade, nós estamos na 4ª volta ao mundo. Na 4ª volta. Nós começamos a velejar mesmo, em 1974, depois de uma viagem que a gente fez ao Caribe e que nós não sabíamos nada de vela. Wilfredo e eu, com 25 anos, com 2 filhos pequenos, passamos umas férias e foi a primeira vez que nós velejamos. Mamãe tinha dado de presente pra gente essa viagem. E depois de velejar essa primeira vez num barco, naquele mar maravilhoso, aquilo ali foi assim como uma injeção de energia para um sonho. Um chamado, um sonho, aquele canto da sereia. E foi naquele momento lá mesmo que nós decidimos que um dia a gente ia comprar um barco e íamos voltar ali na Ilha do Caribe de São Tomás. Bom, até a gente chegar lá foram 10 anos de aprendizado. Nós morávamos em Florianópolis, não conhecíamos nada de vela, compramos um barco pequeno, Lightning, que é um barco sem motor, sem cabine, e com os 2 pequenos começamos a velejar. Um menino de 15 anos foi o nosso professor. Na época o barco fazia assim, adernava, né, que a gente chama. Eu achava que ia cair na água e morrer afogada. Eu sou carioca e o que eu conhecia de praia era de ir na praia e sentar na pedra do arpoador e olhar assim aquele horizonte e sonhar. Onde será que vão esses navios que estão sumindo? O que será que tem lá do outro lado do mundo? Então, ali nós passamos 10 anos aprendendo a navegar, tiramos todas as nossas permissões, fiz curso de primeiros socorros, nos preparamos definitivamente, assim, com muito cuidado, porque como no Brasil ninguém tinha feito nada parecido, a gente não tinha parâmetro. Então, os estrangeiros que passavam no Brasil, a gente, né, meio que trazia para nossa casa, na época a gente morava numa casa, para aprender como se fazer, principalmente a grande preocupação. Depois que nasceu o nosso 3º filho, nós íamos sair com 3 filhos, né, 3 meninos. Como que nós íamos educar essas crianças? Esse barco aí que vocês usaram nessa primeira travessia, tinha quantos pés? 44 pés. Era um barco que nós compramos durante a Guerra das Malvinas Falklands, que tinha sido vendido para a Inglaterra e não podia ser exportado para a Inglaterra. E amigos nossos argentinos, na realidade, compraram o barco e revenderam o barco para a gente. Então, nós tínhamos o barco para o nosso sonho, porque o nosso sonho, nós tínhamos comprado um Brasília 32, um Maine 34, corremos muitas regatas, e São sempre bons barcos, né? e sempre nós participamos com a família toda. Os meninos desde pequeno participaram conosco. Nós fazíamos Florianópolis a Santos, corremos a Santos Rio. Então assim,
velejar passou a ser o nosso modo de vida. Nosso filho David diz que foi uma lavagem cerebral, porque ninguém jogava futebol, ninguém jogava tênis, ninguém andava a cavalo. O que vai fazer fim de semana? Vamos sair de barco. Então passou a ser a nossa casa de praia, o nosso lugar de lazer. E com isso nós desenvolvemos toda uma comunidade, assim, família, todo mundo participando. E quando chegou, marcamos a data para sair no dia do aniversário do nosso filho David, que faria 10 anos. Tínhamos o Wilhelm de 7, David de 10 e o Pierre de 15. E no dia do aniversário do David era 13 de abril, sexta-feira. E você sabe melhor do que ninguém, né? Marinheiro não sai numa sexta-feira. Não é um hábito, né? Sexta-feira 13 ninguém sai. Ainda mais 13. Mas me explica uma coisa, Heloísa. Naquele momento, 40 anos atrás, com 3 filhos, você e o seu marido, nesse projeto, vocês não eram marinheiros, vocês não estavam dispostos, trabalhando apenas nisso. Você disse que era só os finais de semana que você e Vilfredo iam velejar. Final de semana, O que vocês faziam no resto do tempo? Vilfredo é economista e ele dava assistência econômica financeira para todas as grandes empresas, Ceval, Bung, como é que se diz? A VEG Motores, todas aquelas empresas em Santa Catarina, algumas do Rio Grande do Sul. Eu tinha uma escola de inglês que cheguei a ter 1.000 alunos, então eu administrava a escola de inglês com os professores, então nós vivíamos uma vida normal como todo mundo, levava as crianças para o colégio, trabalhávamos no nosso escritório, voltávamos e assim, mas a gente se alimentava do sonho, que esse sonho era assim, espalhar as cartas náuticas que comprávamos no chão e a carta dos ventos, aonde a gente vai passar, quais os ventos que estão ali predominante, e que a gente foi traçando essa rota. Todas as revistas National Geographic, minha mãe morava nos Estados Unidos, então a gente assinou, trazíamos revistas e eu arrancava as páginas, por exemplo, de revistas náuticas, manutenção, culinária, como consertar a vela, ia grampeando e formando todo um dossiê, né? A gente não fala em dossiê, mas eu formava todo um dossiê daqueles assuntos, e foi assim que a gente foi aprendendo, né? Entre 1974 e 1984. Exatamente, 10 anos. Essa carta piloto aí, ela é uma carta que foi feita por um navegador português, final do século XVIII e tal, que até hoje ela é usada. Eu usei essa carta na regata de Trindade. Importante ressaltar para os nossos ouvintes que Azedo também é um velejador experiente. Ali naquele percurso ali, Vitória Trindade, se você ficar abaixo da latitude da ilha, a chegada é uma coisa terrível, que você fica vendo a ilha lá e não consegue não chega chegar nunca. Só dando bordo. Não sei se aconteceu isso com vocês também. Não, com a gente já aconteceu. E como nós aprendemos a navegar, era com sextante, não tinha nenhuma tecnologia. GPS, nada disso. Não tinha nada disso. Como é que a gente pode explicar para quem nunca viu o que é um sextante? Sextante é tipo um compasso? É um aparelho que usava Pedro Alves Cabral, que usava Cristóvão Colombo. É um aparelho que você coloca nas mãos e você mede a altura do horizonte ou pelos astros. Então, ali ele marca, você coloca na carta náutica e faz um cálculo. E tinha uma tábua de cálculo, era muito difícil, né? Hoje tudo é feito com o GPS. Eu conheço gente que navega em Angra pelo Waze. Não, a diferença é a seguinte, você navegava pelas estrelas. E hoje você navega pelos satélites. E que faz todos os cálculos para você. São nossas estrelas modernas. Mas navegar pelas estrelas é maravilhoso. É o privilégio de poucos. Mas os grandes navegadores são capazes de fazer isso. Mas nessa história que começou há 40 anos da família Sherman, vocês passaram por onde?
Olha, Viram muita coisa, né? nós fizemos, na realidade, 3 voltas ao mundo. Essa expedição, Voz dos Oceanos, que nós estamos agora, né? Essa é a quarta. Essa é a quarta. Mas essas 3 voltas ao mundo foram a primeira, que era para durar 3 anos, acabou durando 10 anos. E eu dei aula para os meus filhos, eduquei, os criei a bordo, né? No tal do homeschooling, que o pessoal só foi aprender na pandemia, o que era um homeschooling, né? Dei aula para eles. E aí, à medida que a gente ia navegando, quando chegamos no Caribe, saímos do Brasil ao Caribe, o Pierre desembarcou, foi para os Estados Unidos estudar cinema e televisão, ele já estava com 18 anos. O David, depois com 16 anos, desembarcou na Nova Zelândia e o nosso filho mais novo completou os 10 anos conosco. Então, cada um foi seguindo o seu sonho, né? A essa primeira viagem, nós seguimos a rota que eles chamam, a rota que é a rota do Milky Way, né? A rota do Ventos Alísios. Saímos daqui, fomos para o Caribe, passamos Estados Unidos, Canal do Panamá, toda a Polinésia, fomos à Nova Zelândia e de lá passamos pelo norte da Austrália, Oceano Índico, por baixo do Cabo das Tormentas, os Cabos da Boa Esperança, de volta ao Brasil. Essa durou 10 anos. Na segunda viagem, nós já tínhamos um sonho de refazer a viagem de Fernão de Magalhães, o grande navegador. Aí já tínhamos a bordo também a nossa filha Cat, né, que foi assim para nós o grande presente que o mar nos deu, né, que conhecemos os pais dela que eram velejadores e que eles estavam doentes, eram portadores do vírus do AIDS, né, do HIV, e acabaram falecendo, e ele, antes de falecer, nos deu a filha dele e nós adotamos. Então a Cat, que era uma marinheira, porque eles eram velejadores também, nós demos a volta ao mundo saindo do Brasil. Ela tinha quantos anos nessa época? Nós adotamos com 3 anos e quando nós começamos a viagem em 97, ela saiu conosco com 5 anos e seguimos ao sul até o famoso Estreito de Magalhães, todo o Pacífico, e dali nós fomos até as Filipinas, seguindo a rota mesmo do Magalhães, onde Magalhães faleceu, e depois nós passamos pela Indonésia, Oceano Índico de novo, Oceano Atlântico de volta ao Brasil. Essa expedição durou 3 anos, né? E aí, qual foi a parte mais difícil? Quando deu medo? Dos dois, o que aconteceu mais difícil foi quando nós saímos da Nova Zelândia e em 1991 nós saímos com uma previsão de tempo boa, mas 91 não era essa previsão de tempo hoje, né? Mas saímos para sair de Nova Zelândia até Fiji. Eram 7 dias de navegação. No 3º dia, o nosso meteorologista no rádio, né, amador lá, a rádio chamou, disse, olha, está entrando uma tempestade muito, que eles chamam um polar blast, que é uma tempestade da Antártica, né, e estava congelando os carneiros na Ilha Sul. E aí nós nos preparamos, fiz sopa, botamos todos os trajes de água e veio assim, uma tempestade que as ondas começaram a crescer até 10 metros de altura, a gente via pela altura do mastro, né? E mais de 120 km por hora. Realmente era uma tempestade bem feia. Qual era o tamanho do barco que você estava Nós nessa época? estávamos com um barco de 54 pés. Nós já tínhamos vendido o nosso e... Agora vocês fizeram isso em capa ou Não, foi nós começamos a velejar porque a gente estava indo com a tempestade, né? E numa dessas descidas de onda, o barco adernou, quer dizer, inclinou e quebrou um dos estais, que é um dos que segura o mastro. E como os 2 mastros são unidos, os 2 mastros caíram no mar. Perderam o mastro. Quebraram. 50 metros, 50 pés são uns 30 metros, isso? Não, é mais, 54 pés, eu não sei quanto metros, 50. Vai dar, multiplica por 3. Uns 15 metros. 15 metros. 15 metros. 15 metros, era maior do que o outro. E aí nós tivemos, naquela hora, né, nós estávamos a 400 milhas da Nova Zelândia, quando aconteceu esse acidente. E aí nós cortamos tudo, que é cortar os cabos de aço, é a mesma coisa assim, uma coisa bem difícil, cortamos os cabos de aço, foi tudo para o fundo do mar e
resolvemos voltar para Nova Zelândia, porque era a coisa mais indicada. E aí era voltar contra a tempestade, contra os ventos. E desses 3 dias que nós fizemos para chegar até aqui, onde a tempestade nos pegou, demoramos 11 dias para voltar. Então foram 11 dias bastante difíceis, mas voltamos e chegamos na Nova Zelândia com toda a tripulação bem salva. Pra você ter uma ideia, nem os navios da Marinha estavam saindo naquelas condições de tempestade, porque era quase como se fosse um furacão, né? Então ninguém saía. Quando você fala toda a tripulação, era a sua família. Não, realmente, naquela época, porque David desembarcou na Nova Zelândia e ele ficou na casa de um amigo de escola, que a mãe, a Anne, tinha 3 filhos. E aí ela falou, olha, o David fica aqui comigo, em troca vocês levam o meu filho de 15 anos, que era amigo do nosso filho menor. Então nós trocamos de filho. Tinha essa responsabilidade. Exatamente. Né? Para mim foi a maior, assim, o mais difícil foi. E o Dave ficou na casa deles e o filho dele. Mas era um menino que já velejava, um menino que, inclusive, conhecia muito da questão que para nós foi mais difícil, porque a temperatura era abaixo de 0, estava -5, muito frio. E ele, por morar na Nova Zelândia e ter experiência, nos ajudou quando o Wilhelm teve hipotermia. O Wilhelm estava lá fora e desmaiou, teve hipotermia, então o Warren nos ajudou. Mas assim, foi o momento mais difícil para mim de toda essa viagem, foi esse momento. De todos os 40 anos? Tivemos um outro momento difícil agora, recém, quando a gente já estava... A questão das mudanças climáticas, né? Nós estávamos saindo de Fiji para ir para Nova Zelândia. Isso foi agora esse ano? Agora, em 2023, em outubro. E o Wilhelm, que é o nosso filho mais novo, que hoje é o capitão do barco, analisou as cartas náuticas, viu a meteorologia e disse, olha, nunca houve um furacão em outubro, então nós vamos sair em outubro. E o que aconteceu? Furacão. No meio da viagem, formou-se um furacão. Então, a gente veio, nós tivemos um dano numa das partes que levanta e abaixa a quilha, né? E aí a gente veio, assim, com ansiedade de estar fugindo do furacão que estava descendo para Nova Zelândia. A nossa quilha é retrátil, ela desce até 4 metros e sobe 2,30 metros. Então, por isso que nós podemos entrar em vários lugares. E aí... aquela ansiedade, não que a gente tenha sofrido, pegamos o primeiro rabinho, né, que a gente chama o rabo do furacão, mas não que a gente tenha enfrentado o furacão, mas a gente desceu com uma grande preocupação e foi um momento bem difícil. Dentro de quantas? Olha, o vento que deu lá foi um furacão força 1, então já deu um vento de 80 milhas por hora. Então era bastante forte. Mas essa questão, né, Agora, aproveitando aí esse gancho, nesses 40 anos, quais são as mudanças climáticas mais, vamos dizer assim, evidentes que vocês identificam, a partir dessa experiência vivida por vocês no mar? Tá. Primeiro... as janelas de navegação ficaram mais curtas. Os furacões estão vindo mais cedo ou indo até mais tarde. Então, diz assim, o furacão começa em junho, não precisa nem ir longe, né? O que aconteceu essa semana. O furacão Beryl, agora nos Estados Unidos, ele em menos de 40 horas passou de uma tempestade tropical a força 3 e 4, assim... Em menos de 40 horas. As pessoas vão dormir achando que estão uma tempestade tropical, 2 dias depois já estão enfrentando o furacão. Então não dá tempo nem de fugir. Então, para nós, essas mudanças climáticas foram refletidas na navegação, no clima, né, nas previsões meteorológicas e nos locais que a gente passou de ver os refugiados climáticos. Porque a água subindo nas ilhas, as pessoas estão perdendo a sua beira do mar, o lugar que vivem. Então, o mar vai subindo, vai cada vez mais contaminando os poços de água, fazendo com que as pessoas tenham que subir, se tem um morro, ou tenham que fugir daquele país, né? Alguns países, como a Austrália, agora admite 50 pessoas das ilhas, como as ilhas de Vanuatu, o Kiribati, que estão
literalmente afundando, né? Ou estão sendo invadidas pela água. Então, foi isso que nós começamos a ver nesses lugares que nós passamos. Então, foi esse aumento da água e da temperatura também. Pessoas que diziam para a gente que antes não fazia tanto calor que antes, como nós estamos sentindo. Então, nós não podemos, nem precisamos nem ir longe, o caso do Rio Grande do Sul, né, das chuvas torrenciais, e em muitos lugares que têm sofrido o aumento, né, nas mudanças climáticas meteorológicas, o aumento da força do vento. Os cientistas falam que o aquecimento do Atlântico ele desorganizou a circulação dos ventos e das chuvas. E a tendência é ter mais frio E no hemisfério norte, mais calor no hemisfério sul e chuva. Torrenciais. E teve um relatório agora, que faz 2 semanas, da ONU, mostrando que no último ano foi o ano mais quente do Atlântico. Mais quente. Isso não seria já o suficiente para que nós não tivéssemos negacionistas climáticos, aquelas pessoas que não acreditam? Não é. Não só negacionistas climáticos, mas que o pessoal se conscientizasse mais de que nós temos que mudar os nossos hábitos, porque não é culpa da natureza. Somos nós que estamos causando isso. Agora, por falar em natureza, qual a consequência dessas mudanças, e principalmente do aquecimento, do ponto de vista da vida marinha, que vocês também conhecem e pesquisam? Uma das coisas mais tristes é o branqueamento dos corais. As pessoas acham que os corais ficam brancos de uma noite para o dia, mas com a temperatura da água mais quente, os corais começam a morrer. Não é que eles estão mortos, mas eles começam a morrer. Então, o branqueamento, na realidade, é um alerta de que os corais estão morrendo. Então, é muito difícil. Agora, na Austrália, na barreira de corais, a semana passada, faz 15 dias, foi o maior branqueamento de corais do mundo. Então, isso é muito triste, né? E qual a consequência disso para as espécies? Para todas as espécies é a diminuição do peixe, é a diminuição do fitoplâncton, né? Você sabe que nós dependemos dos oceanos para respirar. Mais de 50% do oxigênio vem dos mares. Então, morrendo os fitoplânctons que estão nessas regiões, eu estou falando da barreira de coral, porque, né, mas nós vimos nas barreiras de corais de Fiji, da Polinésia Francesa, de Belize, que os corais estão cada vez mais diminuindo. As espécies... Só traduzir, assim, para quem não sabe, né, os fitoplânctons você consegue ver à noite, porque eles refletem a luz, né? E eles são os seres que geram oxigênio, né? Fazem a fotossíntese, né, da água e do sol para poder produzir o oxigênio. São micro-organismos. Pequenininhos, E se eles morrem, nós vamos ficar sem... Tem uma música do Jorge Ben que fala deles. Ah, é? Tem, Não conheço. É uma que ele fala assim, Spiro Giro é Spiro Gyro. Ele está se referindo aos fitoplânctons. Eu acho que no Bob Esponja também tem um fitoplâncton, para quem é mais jovem lembrar do Bob Esponja. Mas, Heloísa, além dessa destruição de corais que a gente tem, além desse aquecimento que me parece climático inegável, a gente, vocês nesses 40 anos, vocês também encontraram uma outra presença humana que o Vilfredo me contava quando ele esteve aqui em Brasília, dando uma palestra no ponto Nemo, que seria o ponto mais distante de qualquer outro ser humano. Sim, é o lugar mais distante da Terra de qualquer outro continente. A estação espacial é o humano mais perto que está do ponto Nemo. E lá nós encontramos, em 1989, na segunda volta ao mundo, os primeiros indícios desse invasor, o plástico. E foi ali na ilha de Henderson que nós baixamos em terra e encontramos, um lugar desabitado, longe, imagina. Então, fica onde? Fica... ele faz um triângulo com a ilha de Páscoa, com a ilha de Henderson e com a Antártica. Ele faz ali, é um lugar que
Tanto é deserto que é o lugar É o onde... hemisfério sul O hemisfério sul, no Oceano Pacífico. América do Sul no Pacífico, entre a América do Sul E a Antártica, vamos dizer. E a Antártica e a Austrália. Mas ali é tão Oceania. Deserto que as naves espaciais, todo o lixo espacial é jogado ali. Porque eles acreditam, não é rota de navio, a não ser nós, malucos, que vamos Mas passar como ali. é que eles conseguem jogar lá? Eles conseguem jogar ali no oceano. Eles destroem e ele entra... É um cemitério de naves Coisa espaciais, impressionante. foguetes. O que caiu tem que cair ali. Não é impressionante? É. E a gente brincava. Às vezes, Viram algum caindo quando estavam Não, passando por lá, não? Não, nem pensar. Mas, de qualquer maneira, foi em 89 que nós vimos os primeiros indícios, nós coletamos aquele lixo que estava na praia, nós levamos até Tahiti e depois começamos a ver mais e mais. David geralmente diz que a gente não vê ilhas de plástico, a gente vê rios de plásticos, porque... Uma pergunta, Tahiti é Tahiti? Tahiti, que eu falo Tahiti, Tahiti, da Polinésia Francesa, né? E a gente vê rios de plástico, você navega assim durante um dia, uma noite, naquela mancha de plástico. E chegando na ilha de Westphal, também uma ilha desabitada, no norte da Austrália, em 2015, nós deparamos numa praia de 100 metros e recolhemos mais de 10 sacos de 20 litros de garrafa PET, principalmente garrafa PET. A bordo, quando nós construímos esse terceiro veleiro para a nossa viagem de volta ao mundo, foi construído no estaleiro de pesca lá em Itajaí, e ele é de aço, e ele foi feito já todo sustentável. Não só as luzes de LED com eólico, painel solar, nós temos dessalinizador, tratamento de água de esgoto 100% com lâmpadas ultravioletas, temos depósitos para separar o lixo, uma trituradora de garrafas e quando nós trouxemos para bordo, nós temos um compactador de lixo, compactamos esse lixo todo e levamos esse lixo para a base americana de Guam, que ficava o porto mais próximo, onde eles reciclaram. Então, assim, a gente começou a ver, fizemos um vídeo, na época só tinha Facebook, né? Em 2015, viralizou e as pessoas perguntavam, e o que vocês vão fazer com essa história de plástico? Que ano mesmo isso, só para a gente lembrar? 2015. 2015. E foi aí que nós, na família, reunimos com formadores de opinião e com professores, até pesquisadores, e criamos a Voz dos Oceanos, que hoje nós deixamos a família Schirmann e a nossa motivação, a nossa objetivo estamos trabalhando nessa nova Voz dos Oceanos, que é uma expedição que tem vários pilares: educação ambiental, com conscientização, né, dessas mudanças climáticas, conscientização do plástico nos oceanos, microplásticos também. Temos um pilar de sustentabilidade, de inovação, temos um pilar de artes também. Então, assim, e esse pilar de comunicação, porque quem conhece a família Schirmann, o que conhece? Das histórias que a gente Todo mundo conta. conhece a família Schirmann no Mas Brasil. de quê? É Da a família mais televisão? famosa do Brasil. Mas isso é televisão. uma ONG, assim, que vocês querem, ou é um instituto? É um instituto, né, Voz dos Oceanos. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, nós temos do Brasil para o mundo. Nós estamos fazendo no mundo inteiro. A ONU é nossa parceira, inclusive ontem estivemos com a ONU, inclusive com a Inger, que é a secretária-geral da ONU, lá na ONU Meio Ambiente, né, que estava aqui em Brasília. Mas, assim, nós estamos fazendo um trabalho para o mundo, porque nós precisamos divulgar cada vez mais o que está acontecendo, mostrar para que as pessoas se conscientizem que nós temos que mudar os nossos hábitos do dia a dia. Né? O foco principal de você, Luísa, como defensora dos oceanos, como líder do Instituto Voz dos Oceanos, tem sido exatamente na questão do plástico. Eu queria só entender assim, a gente consegue entender de forma bem simples a questão do aquecimento global, que vai elevar o nível dos rios, e daí faço uma pergunta dentro da pergunta. Vocês chegaram a ter uma expedição para a Antártida, como é que funciona isso? Mas
eu queria também saber depois, você me dissesse como é que funciona, quais são os danos que esse plástico também pode causar e por que isso é importante? Porque o plástico em si, ele estando na superfície, ele vai esquentando também a água dos oceanos. Então, o plástico tem esse outro ponto, né, que ele auxilia, ele ajuda. E na própria fabricação dos plásticos, os plásticos vêm de, né, fósseis, né, eles são produzidos do petróleo. Então, cada vez mais são produzidos plásticos e está aumentando em vez de estar diminuindo, essa questão vai cada vez mais aumentando a produção de plástico, vai aumentando a poluição, o CO2, que vai aquecendo os oceanos também. Tá? E existem não só das pessoas estarem fazendo a sua parte, né, mas também nós temos as questões políticas, porque não adianta só as pessoas. E se os políticos não estiverem conscientes, não estiverem pensando em mudar as leis? Né? Nós temos aqui no Senado, Wilfredo até esteve aqui, né, participando, e nós estamos junto com a Oceana, que é uma das ONGs, né, que assim está bem ativa junto conosco, dessa PL, né, 2524, que nós queremos mudar a lei que proíba a fabricação de plástico de uso único. Né? Então, para parar talherzinho, canudo, sacolinha, esse plástico que é o mais poluidor, né, dos oceanos. É a sacolinha do supermercado que a gente esquece de levar, o mais poluidor, É uma das mais poluidoras. Então, todos esses plásticos de uso único, os balões, talherzinho de festa, tudo isso que as pessoas, esse copinho que você toma no escritório, onde você vai e tem um copinho de plástico, as próprias garrafas PETs. Então, evitar a fabricação desse. E também... Vale aquela desculpa que não é o uso único, que eu pego no supermercado e depois uso como lixinho? Não vale. Não vale? Você tem que mudar esse seu hábito. Tem que mudar esse seu hábito. Vou pensar nisso, Luísa. E tem que mudar essa própria lei de não ter no supermercado, porque ninguém mais vai fabricar. Ou não ter no supermercado, porque você não vai poder comprar. Por exemplo, qualquer outro país, mesmo na Nova Zelândia, Austrália, se você não tem a sua sacola retornável, ou você sai carregando todos os seus produtos, ou você bota assim na camisa, ou você leva o seu, ou você arranja uma caixa, porque não tem mais nenhuma, saco plástico. Então, essa lei tem que mudar também para dar uma atenção e reconhecer a profissão do catador, que eles fazem um trabalho, mas assim, super importante dentro desse processo, né, da reciclagem. Então, nós temos que fazer com que as pessoas entendam que estamos dentro desse projeto. Pare o tsunami de plástico, né? Pare essa grande onda. Todo mundo sabe o que é um tsunami, né? Todo mundo viu na televisão que é essa onda que invade e que não tem como parar. Então, vamos parar esse tsunami de plástico, vamos parar esse exagero de plásticos que a gente consome. E a primeira coisa que eu digo, você que tem barco também, a primeira coisa, recuse. Será que eu preciso levar sacolinha de plástico? Será que eu preciso levar, comprar banana? Você compra banana, eu canso de ver o pessoal compra banana e pega um saquinho de plástico e bota a banana dentro do saco plástico. Pelo amor de Deus. Banana você pode passar no caixa sem precisar colocar mais um plástico. E por aí vai. Então, são pequenos hábitos. Leve a sua garrafa retornável, leve os seus talheres que você pode comprar para usar, para reutilizar e não ter que aceitar os talherzinhos de plástico. E parem de usar balões em festa de aniversário, não existe balão biodegradável, né? Então, tem várias soluções que você pode utilizar você mesmo para estar ajudando. Mas, principalmente, assine essa petição do Pare o Tsunami de Plástico para que a gente consiga mudar as leis, porque não adianta a gente
fazer a nossa parte e o governo não fazer a parte deles. É isso que eu queria lhe perguntar. Toda essa ação individual de cada um é muito importante, mas isso realmente não é transformador, né? Você chegou a me comentar que o Quênia tinha banido os plásticos, só que estava aplicando multas de R$40 mil, uma coisa assim. Se você tivesse uma sacolinha de plástico de uso único, você vai preso. Mas assim, como é que está indo o Brasil nesse sentido? O Brasil está avançando, o Brasil está conseguindo criar... Eu sei que a gente anunciou há pouco tempo o decreto do projeto da Política Nacional de Economia Circular, que é um pouco esse o debate. Como é que, na sua opinião, o Brasil está caminhando nesse setor de banir o plástico de uso único e de fazer essa transição importante e fundamental? Olha, o Brasil está indo melhor do que eu esperava, está indo muito bem, porque olhe para mim e veja o meu entusiasmo, a minha energia e dizer assim, há esperança, eu realmente vejo a luz no fim do túnel, porque há muitos brasileiros, de todas as maneiras, sejam homens, sejam mulheres, sejam ONGs, sejam estudantes, há uma grande onda de transformação dos brasileiros. Então, o Brasil está indo bem, cada vez mais. Então, não sei se você se lembra, ano passado, um vídeo que apareceu do Ano Novo, a quantidade de plástico no Rio de Janeiro, que foram parar nas praias. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com esse plástico. E não só isso, mas também esse plástico ele vai quebrando, né, com o sol, com as ondas, batendo nas pedras, e se transforma em microplásticos. E são pequenos pedacinhos de plásticos que é consumido pelos peixes, pelos mariscos, né? E dentro da nossa pilar, nós temos, da Voz dos Oceanos, nós temos um pilar científico. E estamos agora, nesse momento, trabalhando de trazer essa parte de cientistas para o público entender o que é. Nós saímos agora com uma expedição por terra de 4 cientistas, oceanógrafas e biologistas marinha, que estão dirigindo da costa desde Santa Catarina até o Pará. E elas vão parar em 20 cidades nos estados costeiros, comprando ou retirando de fazendas de ostras e vieiras, o que for, esses bivalves para analisar e enviar para a USP. É um projeto que é liderado pelo professor Turra, né, que é o nosso grande oceanógrafo do Brasil. E dali vai fazer uma análise e mostrar qual é a contaminação dos peixes. Exatamente, a contaminação e a nossa segurança alimentar. O que é que nós estamos comendo, né, desses bivalves. E vai ser o resultado publicado na COP 30, em Belém. Vocês vão estar lá? Sim. De barco? Sim. Muito bem. Estamos voltando para o Brasil, agora o barco está na Nova Zelândia fazendo a reforma e ele vai passar pelo Oceano Índico e de lá ele vem pelo Oceano. Eles vão dragar lá o canal lá de Belém, vocês vão poder parar no pier com o veleiro, eles estão dragando. Estão dragando, né? Eles querem levar os navios de passageiro, porque eles têm um déficit hoteleiro. E o projeto é atender uma parte, hospedar, né, uma parte dos visitantes da COP. São 50 mil pessoas, mais ou menos, que vão participar da COP, nesses navios de passageiros, de turismo. Né? E para isso tem que dragar o canal. Ali de Belém. Nós subimos ali, saímos de Belém, subimos até Santarém, depois saímos ali na cheia. Então, maravilhoso, né? Na baixa já fica complicado. Né? Mas tem um canal bem ainda fundo no meio. Vocês foram lá na Ilha do Combu? Fomos, comer chocolate da Dona Nena? E ver aquela grande árvore lá. Aquela né? árvore é maravilhosa. É monumental, 45 metros. 45 metros. Uma samaúma. Samaúma é uma árvore de 400 anos. Mas eu queria lhe perguntar, não está pronta ainda a pesquisa, mas o que você, Luísa, imagina que vai vir nessa pesquisa aí que esses cientistas estão fazendo pela costa brasileira? Que a gente pode comer peixe ainda ou que a gente deve ficar
Eu vou contar o meu caso pessoal, tá bom? O que a gente gostaria de saber. Eu fui em 2019 no primeiro congresso de pesquisadores, 15 pesquisadores do mundo todo apresentaram o seu trabalho, o microplástico no ser humano, na Holanda. Eram 3 dias de congresso. A Plastic Soup Foundation, como a ONU, são nossas parceiras. E me convidaram. Eu não sou cientista, sentei lá no primeiro, no segundo dia eu queria ir embora. Porque cada cientista apresentou, pulmonologista, endocrinologista, cada um mostrou o que eles já vinham pesquisando há 20 anos dos plásticos no ser humano. E o último foi um pesquisador da Inglaterra que justamente pesquisava os bivalves. E ele disse, encontrei a solução para acabar com o microplástico em todo o Reino Unido. Aí todo mundo no auditório, éramos 300 pessoas. E ele falou, é somente nós plantarmos, fazermos fazendas de ostra, mariscos, toda em volta. Porque quando um bivalve, ele abre assim, faz... E ele mostra naquela tela de 20 metros, aquele vídeo do bivalve, né? E depois, aberto uma ostra com os pedacinhos de microplástico dentro. Então, todas as tartarugas, isso é um fato, podem procurar que é dado. Todas as tartarugas do mundo já têm microplástico. Então, dentro da gente também já tem. Dentro da gente, lógico, nós temos microplástico nas artérias do coração, agora saiu nos testículos dos homens, já saiu na placenta da mulher, no leite materno, esses todos que já são comprovados. Mas assim, no momento que eu vi isso dos microplásticos, eu parei de comer todos os animais marinhos, não como mais nem peixe, nem ostra, nem nada, nem que adorava comer camarão, parei de comer todos, porque essa é a minha resposta para você. Então, o que mais tem o microplástico são esses animais. 40 anos no mar e não come mais nada do mar? Não. Nem um sushizinho, nem um sashimizinho, nem Nada. É muito... Carne você come, não virou vegana? Não o tempo todo, mas eu como de vez em quando, sim. Não virei vegana. Perfeito. Então eu lhe pergunto, então, assim, já está chegando o nosso tempo, eu queria questionar você sobre, você disse que viu muita animação do povo brasileiro, mas e do governo brasileiro? A gente está no caminho certo? O que falta ao governo brasileiro fazer, ao país fazer, e como é que a gente está na comparação com os outros, na sua opinião? Sobre a questão da preservação aos oceanos e sobre a questão da transição energética e da transição verde. Nós estamos caminhando, inclusive com a nossa ministra, né, a Marina Silva, que está bem engajada em que sejam feitas essas mudanças e que sejam feitas em menor tempo. Nós estamos correndo aqui contra o tempo. Era tudo para ontem, devia ter sido o início de 92, né? Mas, de qualquer maneira, eu estou vendo que o nosso governo, tendo como pessoas que estão bem cientes do que está acontecendo, eles estão procurando passar essas leis, aprovar essas leis. Então, para mim, eu vejo que eu estou aqui em Brasília, né? Então, eu ouvi que há realmente uma aprovação maior, há uma movimentação maior de mudar porque os fatos são muito maiores do que a gente fala. Você vê o Rio Grande do Sul, negacionismo de mudanças climáticas dentro do nosso país, ninguém pode falar mais, mas sempre choveu assim. Gente, não é isso que aconteceu. Então, eu estou vendo que há uma movimentação maior dentro do nosso país, inclusive com a questão política, para que sejam feitas novas leis, novas mudanças e sejam aprovadas mais rapidamente. Não é uma contradição no meio disso a gente seguir explorando a margem equatorial na foz do Amazonas, petróleo? No mar você vê manchas de óleo com alguma frequência quando passam. Com certeza. E há justamente esses dois, porque você tem a faca de 2 gumes, né? Isso aí que você falou, um antagonismo. De um lado tem, por exemplo, a própria indústria petrolífera é muito forte. Eles mesmo não admitem que o plástico seja
tão prejudicial. Mas, na realidade, não sou eu que estou dizendo, é só buscar os relatórios da ONU, da Oceana, né, de fontes fidedignas que mostram inúmeros. Eu não estou falando em nenhuma teoria imaginária, são números que mostram para a gente o que está acontecendo. E, realmente, a própria mineração de fundo do mar é uma contradição, né? Então, como que vão destruir o fundo do mar fazendo mineração? A pesca, essa pesca de grandes navios, de grandes barcos, é uma contradição, porque eles estão tirando o pão, né, do dia a dia do pescador artesanal. E eu quero fazer um convite, posso? Claro. Pode, claro. Eu quero fazer um convite para que vocês todos sejam a voz dos oceanos, que todos vocês parem para pensar. Qualquer curso de água, seja um rio, seja aqui no Lago Paranoá, seja aonde for, pensem antes de consumir o plástico. Pensem antes, eu estou aqui, o meu lixo, o meu resíduo não vai parar no mar. E eu brinco e digo assim, estudou geografia? Estudei. Tem uma frase em geografia que diz assim, todos os rios desaguam no mar. Então, você joga um lixo aqui, o bueiro deixa o lixo aqui, ele acaba no oceano. E nós estamos aí vendo essa quantidade de ilhas que se formam de lixo, são 5, né, pelo mundo todo. Então, eu vou pedir para vocês que, primeiro, recusem o plástico, depois que repensem no seu consumo desse plástico de uso único, reutilizem. Antigamente, a gente reutilizava, comprava margarina ou comprava maionese, lavava aquele vidro, reutilizava, o que nós fazemos no barco também na casa do meu filho. Então, assim, reutilizem roupas, não precisa ter esse consumo de roupa. Você que mencionou, né, mesmo, e todo mundo está sabendo, tem no deserto do Atacama um lugar específico que é um cemitério de roupas. Quando que a gente ia pensar nesse absurdo? Então, Mas como é que se formou isso? Porque é um lugar que as pessoas levam para lá, as empresas levam e vão jogando. Eu não sei se eles compraram a área, eu não sei o que é, mas é um cemitério de roupas. Eu achei, assim, meio... Você fala em filme de terror, filme de ficção científica, é uma coisa dessas. É um lugar onde são jogados. Tem um na Indonésia também, mas aqui na América do Sul é no deserto do Atacama. Né? Então, assim, repensem, diminuam o seu uso, né? E reciclem, que é muito importante, apesar de que nós só reciclamos 3% de todo o nosso lixo que produzimos, mas reciclem, porque é importante. E vou convidar, então, a vocês para serem também a voz dos oceanos. Combinado? Combinado. Muito obrigado, é uma honra. De nada. E eu posso testemunhar que a Heloísa aqui no camarim do Correio Brasiliense, quando a gente ofereceu água, ela já tinha o copo dela para não utilizar um copo plástico. Exatamente. Aqui nós temos, aqui no estúdio a gente tem um copo de vidro. O copo de vidro está ok, né? Tá ok, o copo de vidro está ok. Quero agradecer muito, Heloísa, pela sua presença aqui no podcast do Correio. Agradecer a todos também que estão nos acompanhando. Ao Azedo, que participou dessa entrevista. E pedir para você dar uma última mensagem de adeus aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores que estão por aí, a você e o Azedo. E agradecer por essa ótima conversa, Heloísa. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela sua presença também, outro velejador, é muito bom conversar aqui, esse bate-papo, e eu quero pedir a todos vocês, como eu pedi para eles que sejam a voz dos oceanos, eu vou pedir para vocês também que vamos cuidar desse nosso oceano, desse nosso planeta água, né? Cada vez mais, porque esse é um legado uma missão que eu sigo e assim, que quero deixar um mundo melhor para as próximas gerações, para as futuras gerações. Então, sejam vocês também a voz dos oceanos. Azedo? Só agradecer a oportunidade dessa conversa, né? Foi muito boa, embora a minha área seja política, né? Eu sou colunista de política,
tem muita política envolvida nessa questão do aquecimento global, e sem a política não há solução para isso. Todo mundo precisa levar em conta que eles se reúnem lá no Congresso, tomam decisões que vão interferir no nosso dia a dia. Então é importante acompanhar. E a sua entrevista ela foi muito esclarecedora. Inclusive com relação a esse PL 2524, né? 2524. Que precisa todo mundo ficar de olho acompanhando. E assinar também esse chamado, esse manifesto aí que você falou. É isso. Muito obrigado, muito honrado. Obrigada. Obrigado também a todos que nos acompanham nas redes sociais do Correio. Esse foi mais um episódio do podcast do Correio. Convidar a todos para favoritarem no Deezer, no Spotify, no YouTube. Seguir a gente e não perder o próximo. Até a próxima!